A igreja diga: sejam bem-vindos todos nesta noite, em nome de Jesus. Oramos para que o Senhor possa nos ajudar e nos fortificar e possa iluminar a todos neste subtópico importante, em nome de Jesus. O Senhor possa nos ajudar vais continuar na sua convicção em nome de Jesus. Oremos juntos. Abençoamos-te, Deus, nesta noite. Obrigado pelo teu povo. Obrigado pelos nossos líderes, pastores, superintendentes. Obrigado pela fidelidade que deste a cada um de nós, todos os obreiros que deste à sua igreja. Pedimos ao Senhor para que possa alcançar o nosso conhecimento em nome de Jesus. Abra a nossa vista do entendimento, ajuda-nos para que possamos continuar firme, nunca nos comprometer com o inimigo, com o mundo, com a carne, em nome de Jesus. Dê-nos mais da sua graça, mais do teu poder, mais da sua força, mais da fervorosidade para que qualquer que seja o nosso desafio possamos vencer em nome de Jesus. Possamos continuar a lutar pela palavra de Deus, nada irá nos enfraquecer. Nada irá nos enfraquecer. Nada irá nos deixar cair. Obrigado, Deus, porque sabemos que nos respondeste. Em nome de Jesus nós oramos. Olhamos para Tiago 1. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Por que eu posso me exaltar quando eu estou a enfrentar tentações? Tentação tem duas perspectivas. Na parte de Deus, quer dizer testar. Eu testar a nossa confidência nele. Está a testar o nosso cometimento a ele. Está a tentar a nossa consagração a ele. E quer provar ao diabo, quer provar ao mundo que este é o meu filho, esta é a minha filha, este é o meu servo. Ele diz: Satanás, olha e veja, este é o teste. Olha para Job, que não se comprometeu, ele não pecou. O Satanás disse: você tenta-o, testa-o, e verás que as coisas materiais é o que está a lhe fazer ser sólido. Mas o Deus disse: vai, coloca a sua mão nele, tentação. Mas para a parte de Deus é para provar que Job era um homem justo. Queria provar a sua redenção, que é como ir para o servir. Assim que estás preparado, estás feliz porque a examinação está a vir e o professor vem para descobrir que eu já lhe dei o conhecimento. O professor quer descobrir que eu tenho uma classe especial. Estás muito feliz quando você vai para o exame no lado de Satanás. Você pensa que és filho de Deus? Se és filho de Deus, torna estas pedras em pão. Estás com fome. E Deus disse ao seu povo que todos esses 40 anos, ele disse: este é o meu filho em quem eu me comprazo. Ele agrada a mim. Então você está aqui com fome. Se o Espírito te mandar para o deserto para te tentar, se
se o Espírito te mandou para o deserto para te tentar, então vai te tentar, diz, torna este pão como essa pedra como pão. Na parte de Deus era para provar ao diabo que este é o meu filho, não vai te obedecer. E ele, Satanás, diz, ia se alegrar se Deus tivesse caído na tentação. Era uma tentação. Então, a palavra tentação tem uma conotação de testar e tem a conotação de para você ser leal a Deus, você fugir. Veja o versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Deixa eu ver, bem-aventurado. Se você vê para versículo 2, Deus diz, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Não estava a falar de cair, não estar numa estatura baixa, quando você está em contato com tentações, que Satanás queria que te desanimar. No versículo 12 diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Veja o versículo 14. Mas cada um é tentado. Está a falar de outra perspectiva, mas cada um é tentado quando atraído. Estava aqui parado, estava parado com Deus, estava frente a frente com Deus, estava na palavra de Deus, estava parado na palavra de Deus. Então, o diabo quer usar como algo magnético. Então, esse aparelho magnético, são coisas materiais, é o humano, o pecador. A pessoa diabólica é um aparelho magnético. Quando você lhe puxa com o magnético. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Muitas pessoas, quando tentam em tentação, se limitam no seu entendimento. No limite do seu entendimento, faz com que nós não possamos fazer bem. Versículo 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Diferentes tentações. Coloca desta maneira. Alguém está sendo confrontado com inimigos, diferentes tipos de inimigos e diferentes tipos de inimigos em diferentes direções, mas o homem só reconhece apenas um inimigo. Então está focado nesse inimigo simples, solitário, e outras coisas estão nas outras pessoas que são inimigos, não reconhece como inimigos. Então, várias tentações, vários inimigos, apenas só reconhece um. Não vai se cuidar contra os outros. É por isso que temos que entender que tentações são. Temos que ter o entendimento, várias tentações, temos que ter o entendimento em diferentes tipos de tentações. Tenho a certeza que tu sabes que existem muitos líderes de Deep Life, muitos pastores de Deep Life, muita gente de Deep Life reconhece a tentação como o homem que vai para uma mulher e perder a sua vida. Então, é essa a tentação.
outros líderes que têm disciplinado a essas pessoas. Disciplinam, a disciplina está sempre e unicamente na imoralidade ou fornicação ou adultério. Então, várias tentações. Outras coisas que são tentações que as pessoas têm feito, não reconhecemos, não entendemos. Não entendemos que existem várias tentações. Veja Adão. Adão não viu nenhuma tentação apresentação na comida proibida. Quando apresentou... estamos a falar de Adão, quando foi apresentado a uma fruta que era proibida. Abraão também não reconheceu a oferta de Sara. A oferta de Sara que foi oferecida a Agar. Está aqui Agar. Este é o meu consentimento. Esta é a minha vontade. Eu te dou, te libero. Não vou me preocupar. Podes ter filhos, para que eu tenha filhos por ela. Abraão não viu isso como uma tentação, mas começa a entender que o produto dessa tentação, então Ismael veio, então os descendentes de Ismael vieram. Até hoje existe o conflito entre a linhagem de Isaac e a linhagem de Ismael. Por causa de Abraão não reconheceu a Agar como tentação, e quando Deus disse: deixa esta mulher ir com o seu filho, Abraão não viu como uma tentação para orar. Então a oração que fez, a oração que ele fez para Ismael, Abraão não viu como esta oração como tentação. Esta oração foi respondida. Então duas nações vieram acerca deste homem. Então você lembra desse Arão. Não viu como a tentação. Não viu nenhuma tentação. Então faça-nos deuses. Não é adultério, não é fornicação. Então este era um sumo sacerdote que estava a se guardar das mulheres, mas ele foi dito para fazer deuses. Este povo eu rejeitei porque não me segue mais. Não me segue mais este povo. Foram enviados para ir espiar uma terra. Quando voltaram, então não pensaram que era isso a tentação. Então eu vou falar aquilo que é a minha mente. Não resistiram, porque falaram aquilo que estava na sua mente. Então o Israel, como resultado disso, levaram 35 anos por causa disso. Acã não pensou nisso. Por levar uma capa babilônica, então foram para a guerra. Então não venceram a guerra. É porque está aqui a capa babilônica. Os donos já morreram. Ninguém vai usar isto. Apenas só vou levar para... Quando eu deixar lá, vai apodrecer. Então vai ser um gasto. Isto foi criado por Deus. Deixa que eu possa me ajudar. Mas levar aquilo era uma grande tentação. Porque não vê aquilo como tentação, mas é por isso que muitos caem. Não acho que aconteceu alguma coisa. Lembra de Ezequias. Lembra de Ezequias? Então é um que foi dito que arruma a sua casa porque vais morrer, não vais viver. Então ele orou a Deus para não morrer. Eu tenho vivido uma vida perfeita. Então, como resultado disso, foi aumentado 15 anos. Então, os babilônios
ouviram que ele foi curado, então vieram para se alegrar com ele. E com isso não viu nenhuma tentação, porque ele lhes congratulou, obrigado por terem vindo, Deus me curou, é grande coisa, agora estou vivo, então nos próximos 15 anos vou me guardar para o rei. Então venha ver o meu reino, venha ver a glória do meu reino. Não viu isso como se fosse uma tentação. Depois disso, quando foram, então Isaías veio e disse, o que vieram ver? Então ele disse, eu mostrei tudo. Então por causa desta tentação, o povo de Israel foi para Babilônia por 70 anos. Ele estava no topo da situação. Eu vencer isso, Josué venceu isto, venceu estes. Então os gideonitas vieram. Então disseram, viemos para nos render, para que possamos fazer um acordo contigo. Então veja a comida que nós trouxemos de lugares tão longe. Veja as nossas roupas que usamos quando estamos a partir. Até já se apodreceram. Não viu nenhuma tentação com isso. Então ele se aliou a eles. Então depois disso viu que vinham de um lugar muito próximo. Mas são várias tentações. Eu digo-te isto para que possas entender: tentação, tentação, tentação. Não é apenas aquela pessoa que tem louvado ao Senhor. Não é aquela pessoa que diz que até aqui nunca fui tentado. Essas pessoas apenas pensam numa única tentação. Nunca me envolvi com uma outra pessoa senão a minha esposa. Nunca me envolvi com uma outra pessoa senão o meu marido. São limitados, mas aqui somos ditos por várias tentações. Não temos reconhecido a diversidade das tentações. Se nós não reconhecermos, nós somos presa fácil. Mas Jesus disse, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Pedro estava limitado. Então, disse, eu ser tentado, Deus que me livre, desde quando? Quando é que posso me entregar à tentação? Era o Pedro esse. Então, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Não estava a lhes dar atenção ou chamar atenção para que não se envolvessem com mulheres, não se envolvessem com homens, mulheres ou com dinheiro ou outra coisa como material. Não estava a chamar atenção por causa de ouro e glória, mas era para se cuidar contra as tentações. Nós teremos a vitória. Fé e fidelidade de tentações, fé e fidelidade para triunfar sobre tentações. Número 1, a percepção e o processo de tentação e provação. A percepção e o processo de tentação e provações. 2, o poder. O poder e a queda da perda em tentações. A perda que está em homem, aquilo que está no interior, que está apegado à pessoa, uma afeição sobre coisas materiais, afeição em sucesso, afeição em alcançar a meta. A afeição é alcançar uma certa coisa. Mas sobre a perda do coração é o que faz com que a pessoa caia, que o inimigo traz ao homem como tentação. O poder e a queda na perda em tentação.
a possessão e perseverança do nosso tesouro. Existem indivíduos que reconhecem que têm tesouro se nós nos apegarmos. Diz este tesouro peculiar que Deus tem me dado, nada vai tirar de mim. Para preservar isso, tentação pode vir em outra direção, tentação pode vir para te fazer cair, tentação pode vir para te comprometer. Eu sei, você diabo, o que você tenta fazer, quer me tirar do meu tesouro, e você tirar o meu tesouro de mim. Eu vou preservar isto até a última gota do meu sangue. Estas pessoas são pessoas que terão a vitória. Você vai ter a vitória. Número 1, a percepção e o processo de tentação e provações. Tiago 1:13. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado. Este é o outro lado da tentação. A tentação que vem do diabo. Porque de Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado e quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência e depois havendo a concupiscência concebido da luz o pecado. Mas todos são pecados, são tentados. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Não pode dizer que ele é que me pressionou. Não tenho nenhuma, não coloquei minha mão, nunca fiz isso, nunca fui lá. Ele me influenciou, todo o homem. Cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Era uma situação, é circunstância, eu sou inocente. Esta comunidade é muito má, que ninguém pode viver nesta comunidade de uma forma justa. É a comunidade que trouxe isso para mim. Cada um, mas cada um é tentado. Então, se você não era interessado nisso, não terias entrado. Você vê o fogo arder, você não adir, ninguém te aproximou nisso. Você vê uma casa a cair, você não vai se aproximar, você a dizer que alguém me fez ir para lá. Olha para o oceano e você não vai dizer que alguém me atirou para lá. Então, cada um é tentado e quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência, depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Não há nenhuma concepção sem uma participação pessoal e ativa. Quando a concupiscência concebida dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, quando é performado, quando é finalizado, quando é colocado em ação, gera a morte. Veja, Gênesis 6. É o que aconteceu. É como aconteceu. É como a tentação tem trazido as pessoas para o pecado. É algo interior. Quando você é salvo, isso que está dentro está destruído. Quando você é santificado, essa coisa que está dentro é destruído. E
o corpo do pecado é destruído. Então, para que a tentação, mesmo quando a tentação vem de fora, não há nada que vai afetar o que está por dentro. Vai te afastar dessa coisa. Mas é dentro do coração. Gênesis 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Era o coração, a perda do coração, a imaginação no coração, a pensamentos, o desejos errados do coração, algo que vem do interior, que você está a pensar acerca disso, você pensando e você planeia isso. O que Jesus disse no Novo Testamento, em Marcos 7, a percepção e o processo da tentação. Marcos 7, versículo 20. E dizia, ele dizia, o que sai do homem, isso é que contamina o homem. Não é aquilo que está no interior. Não é como o mal é o inimigo, como suja é a coisa. Não é como a pressão foi colocada. E dizia, o que sai do homem, isto é que contamina o homem. Porque do interior do coração é o que traz a tentação, o que está no coração. O coração está sujo, o coração está poluído, o coração tem desejos de ver alguma coisa, conhecer alguma coisa. Quero sentir, tem uma curiosidade do coração, quero sentir como é que aquela coisa é. Quero sentir o prazer que aquela coisa tem. Quero ver como é que eu posso, como é que aquela coisa é. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, as avarezas, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja e blasfémia, soberba, a loucura. E todos esses males procedem de dentro. Temos que entender. Se não houvesse contaminação, não houvesse mal, não pensamentos do coração do homem, se a depravidade não estivesse no coração, se o coração estivesse puro, inocente, bom, a tentação não seria nada. Porque está fora do coração, todas essas coisas vêm de fora e entram e contaminam o homem. Josué 7, 21. Josué estava a perguntar a Acã, como é que isto aconteceu? Por que você foi esconder? E ele diz, este é o processo, Josué 7, 21, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Era linguagem de Acã. Alguma coisa era bonita, esta é uma linguagem. Alguma coisa é boa, esta é a linguagem. Alguma coisa é preciosa, esta é a linguagem. Podes notar que aquilo que parece boa coisa para o homem, Acã, para Deus é imunda, ou para outra pessoa não é boa coisa. Depende da sua vista, depende da sua mente, depende de você que está a olhar para essa coisa. Olha para essa coisa e dizer é boa coisa. Outra pessoa olha e diz
aquela coisa não é boa coisa, é má coisa. Quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os. Outra estatura é essa. Olhei bem, olhei uma vez, não houve problema. Continua. Tens a meta. Fixa a sua vista na meta. Tens um desejo, percepção. Olha para o seu desejo. Mas o Acã ouviu, continua olhando, até que houve alguma coisa dentro de si. Isto parece bem, boa coisa. Isto vai me enriquecer. E começou a calcular. Primeiro, eu vi, é o número 1. Não viu com o olho de outra pessoa, não viu com olhos de Josué. Se tivesse visto com olhos de Josué, não teria desejado, mas olhou com a sua própria vista corrupta, com uma influência negativa, e levei. E tomei-os, e eis que estão escondidos na tenda, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Processo. Vi, levei. Isaías 44. Isaías 44, versículo 20. Isaías 44, versículo 20. Isaías 44. E apastença-se de cinza o seu coração, enganoso o desvio. Olhou, no princípio, era como uma coisa desprezível, não vai dar nada, nenhum prazer, é desnecessário, mas olhou, continuou a olhar, até que, de uma forma indesejável, desejou, e colocou a sua mão, e levou, nada mudou, não há nenhum nutriente, não tem nenhum gosto, mas quando você era jovem, ninguém te fez beber álcool, mas quando você provou era amargo e você deitou fora. Existem pessoas testam da primeira vez, provam da segunda vez e provam outra vez, a coisa não mudou, a amargura é a mesma, mas já não é mais amargo, então não lhes assusta mais. É como isto, é o que aconteceu quando você olha uma coisa pela primeira vez que nunca viste. Então, outras pessoas olham para isso, mas não é importante, mas você continua olhando e procurando essa coisa. Então, você vai a outros lugares que você vai ver essa coisa. Então, isso vai começar a ser desejável. É Isaías 44, 20. Alguma coisa amarga que vai trazer contaminação, você continua olhando, continua olhando, provar, continua provando, eventualmente vai ser uma coisa que não, Miqueias
Miqueias 2. Miqueias 2, versículo 1. Ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva não estão dormindo, e quando estão lá sozinhos, esta pessoa não pode dizer que alguém me fez cair. Estava sozinho, e a luz da alva estava calculando: como é que posso ter isto? Como é que posso alcançar isto? Como é que posso possuir isto? Como é que isto pode ser meu? Quando estão dormindo, estão calculando. A luz da alva o praticam porque está no poder da sua mão. Eu quero alcançar isto. E cobiçam campos e os arrebatam e casas e os tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços e não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. O Senhor vai nos livrar. Ponto número 2, o poder e a queda da perda nas tentações. Tiago 1. Tiago 1. 14. Tiago 1, 14. Somos ditos aqui, versículo 14, mas cada um é tentado. Muitas pessoas dizem: eu era uma pessoa pura, inocente, antes de eu vir para esta comunidade tem me contaminado. Cada um é tentado. Como? Algumas pessoas dizem: eu, quando estava a andar, eu encontrei-me com tal fulano, e quando eu encontrei a ele, me influenciou. Por isso, não posso mais pensar em outra coisa, exceto estas coisas negativas. Não é o senhor X. Você não sabia que essa coisa estava dentro? A tentação veio para se revelar aquilo que estava dentro de si. Mas cada um é engodado. E quando atraído e engodado, não é toda a gente que foge. Não é. Mas este homem por si é engodado. É engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Entenda, quando há concepção, tens que cuidar dessa concepção. Tens que cuidar dessa concepção para que essa concepção possa continuar. Não é toda pessoa que concebe e dá à luz. Sabe por quê? Algumas pessoas concebem e não cuidam da concepção. Não cuidam da concepção. Não tem nada a ver. Não vão a outras pessoas que podem ajudar a concepção para ajudar. A concepção que está dentro. Então, aquilo que é a imagem que vem dele como uma concepção, que esta coisa tem que vir, esta coisa tem que ser feita, esta tentação quando vier, e você não fugir, você não pensava nesta concepção, tentação dizia, você não desenvolveu esta tentação, você não estava olhando
não estava olhando no tempo de cometer o pecado. Não importa quão terrível seja o leão, mesmo quando este mesmo leão vier, você não tem força para matar, mas você o fecha, encerra esse leão, você fecha este portão. Você não vai tirar fotografia deste leão e você guardar ali. Você não tive poder de te matar, mas eu tenho poder de te encerrar. Você vai matar este leão. Mas quando você está a cuidar o leão, guarda na sua casa. Um dia você cria esse leão. Um dia vai crescer e vai saltar contra ti e vai te matar. Mata o leão. Não dê comida. Não dá nutrientes. Não dá atenção. Não cuida. Porque quando a perda quando a concupiscência for concebida, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Provérbios 6, 25. Provérbios 6, versículo 25. Não cobice no teu coração a sua formosura. É o problema do coração. O problema do coração. Vimos a mesma pessoa que tu vês. Olhamos para a mesma pessoa que você olha. Quando estamos no público, estás andando. Não podemos fechar, tapar a nossa vista. Então você apanha o transporte público, outros também apanham o transporte público. No transporte público, vê a menina vê os homens, você vê raparigas, vê os rapazes. Na comunidade, olhamos para as senhoras, olhamos para os homens. Então, todos vemos, mas você não pensa sobre isso. Não estava a pensar acerca deles. Por quê? Porque são humanos, não há nada de errado com eles. Não conhece os nomes, não vais perguntar os nomes, não sabe o seu passado, não pensa nenhuma associação para com eles. Olha para como outras pessoas têm olhado. Então tem olhado, mas outras pessoas têm olhado, fixando a sua vista, começam a pensar. Então, é por causa disso que diz no capítulo 6, versículo 25, não cobiceis no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. Se você está olhando para alguém, que a pessoa sabe que você está olhando para essa pessoa, sabe a pessoa que você está olhando para ele ou para ela, há uma coisa misteriosa sobre o humano. Por que estou a dizer que é algo misterioso? Quando alguém está em frente de ti, não tem olhos atrás dessa pessoa, e você está atrás, e você está olhando para essa pessoa, está a pensar sobre essa pessoa, não tem espelho para refletir que você está olhando para ela, mas de uma forma surpresa, ela vai olhar para trás. Parece que alguém está a chamar a minha atenção. Estão a entender? Me responda se estão a entender o que estou a dizer. Alguma coisa já aconteceu igual na sua... Alguém está olhando para ti. Não é porque você sabe realmente, não, você não sabe. Mas de uma forma... do intuito pessoal, você has de olhar para a pessoa e has de ver que está olhando mesmo para ti. Então, é por isso que diz... Não cobiceis no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os teus olhos. Se você não está interessado, se alguma coisa não diz dentro de si, alguma coisa pode desenvolver, interesse pode desenvolver por olhar muito.
Se você não pensa dessa maneira, essa pessoa não vai te apanhar. Tudo bem? O diabo não vai me apanhar. Porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão. E a adúltera anda à caça de preciosa vida. São duas coisas que temos de olhar. Ou continuas a olhar a essa mulher, ou vais começar a olhar para o pão. Se você deixa o olho vou perder o meu ministério, vou perder a minha cristianidade, vou perder a minha vida. Estás olhando para o pedaço de pão. Se você deixar com que isso possa eu vou perder a minha dignidade. Se eu deixar com que isto me contamine, eu vou perder os meus amigos. Os meus amigos vão dizer: quem? O tal fulano. Você sim. Você caiu até este nível. Não vou deixar os meus olhos me contaminam. Isto vai te proteger. Isto vai te proteger. É como esta noite não há um amém exaltante. O Senhor vai te proteger. O Senhor vai preservar a sua vida. Você não vai ser como um pedaço de pão. A sua vida é preciosa. No versículo 26, é por isso que ele diz: a mulher prostituta se chegará. Esta é o caçador não caça de balde. Alguma coisa viu em ti, já estão a caçar e querem essa coisa. E quando você não entenda que esta é caçador e quer caçar a sua vida preciosa, quer caçar o seu precioso título, quer caçar o seu privilégio importante. Se você não entende isso, o predador vai te caçar. Mas não é uma dessas pessoas que vai ser apanhada. Tomará alguém fogo no seu seio sem que as suas vestes se queimem? Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a toca. Não pensa no inferno, não pensa nos céus, não pensa na sua vida preciosa, não sabe que vai perder algo. Essa pessoa é caçada. O caçador já se contamina. O Senhor vai preservar a sua inocência. Marcos 4, 18. Marcos 4, 18. No versículo 18, aqui diz: e os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entram, sufocam a palavra e fica infrutífera. Veja que existem pessoas que ouvem a palavra de Deus, alcançam a palavra de Deus de manhã, leem a palavra, leem a Bíblia. À noite, antes de dormir, leem a palavra. Sem escritura, não dorme.
Mas o ponto é, entre o começo do dia e a consumação ou o final do dia, entre este período, tens um desejo de outras coisas que entram em nós, que não estavam lá antes. Não é apenas você vir para o culto de domingo, entre a mensagem de domingo e outro domingo que segue, então perdas, existem desejos que estão lá, que hão de vir. Não é porque perdemos a palavra de Deus na segunda-feira, eu gosto da palavra, na próxima segunda é vir, mas entre este domingo e o próximo, segunda e a outra segunda, existem outras coisas que vamos desejar que não estavam lá. É o que entra entre os dois pontos de ouvir a palavra de Deus, que tiram a palavra de Deus, que picam a palavra de Deus, que faz com que a palavra de Deus não seja frutífera. Veja o versículo 19. Mas os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e as ambições de outras coisas, entanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. Alguém que era, falamos cidade, a pessoa foi falada acerca de santidade num domingo e outro domingo também, mas a pessoa não muda. Existe o sufoco da palavra. A pessoa não pensa nos céus quando está no carro. Quando está no escritório, a pessoa não pensa nos céus. Quando está com seus vizinhos, não pensa nos céus. E quando a tentação vier no seu corpo, quando ela vier, alguma coisa está sufocando a palavra. É a perda de coração. Eu oro para que no seu coração, a palavra não seja sufocada. 1 de Timóteo 6, versículo 9. 1 de Timóteo 6, versículo 9. Mas os que querem ser vivos fazem o que? Caem. Muitas pessoas que veem isso como não fosse tentação. Prosperidade não é tentação. Sucesso não contam isso como tentação. Podem fazer tudo. Vão sacrificar estudo bíblico para a prosperidade. Vão sacrificar a sua integridade por causa da prosperidade. Vão sacrificar a experiência cristã porque desejam a perda para que possam ser ricos. E quando algum negócio sai ou aparece, quando não precisa, estavam à procura de eu tenho que ser rico, eu quero ser milionário. Pode ser muito para ti, você não sabe como é que você vai guardar a sua vida, como é que você vai guardar a sua experiência, como é que você vai guardar a sua convicção, e ter todas essas coisas. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Porque o amor de dinheiro é o quê? É a raiz de toda de males. Gostar de dinheiro mais que a palavra de Deus. Gostar de dinheiro mais do que o ministério. Gostar mais de dinheiro mais do que a sua própria vida. Mesmo que a pessoa esteja a morrer, eu tenho encontro aqui. O homem está a ir embora, está a morrer. Mesmo apanhar esse dinheiro, não vai viver para gastar o dinheiro. Mas eu tenho que ter o dinheiro a todo gosto. O gosto de dinheiro, o amor ao dinheiro.
mais que toda a simplicidade, de uma forma, de toda a simplicidade cristã, todo o mal, porque o amor de dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, pastor, mas tu, ó homem de Deus, ministro, mas tu, ó homem de Deus, o pregador da palavra de Deus, foge. Veja que existem pessoas que têm pregado, que dizem, eu tenho crido que eu adoro o Senhor, eu deixo tudo no altar, eu dou isto. O ministro, mas eu pensava que isto que eu estava a fazer era uma pessoa louca. Então, essas pessoas todas que estão lá fora têm dinheiro, estão a alcançar dinheiro. São pessoas com riqueza, estão a conduzir carros grandes e a tentação vem nessas pessoas e dizem, eu tenho que ser rico também. Mas tu, ó homem de Deus, este pensamento de olhar, correr naquilo que quer, naquilo que vai te trazer dinheiro. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça e a piedade, a fé, amor, paciência e mansidão. Deus irá nos dar a sabedoria. Deus irá prosperar a cada um de nós de uma forma própria, sem nenhuma maldade, em nome de Jesus. Veja 1 de Pedro 2. 1 de Pedro 2, versículo 11. Diz, amados, peço-vos como a peregrinos, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais. Não posso continuar a fazer, não posso te seguir em todas as estradas da cidade, não posso te seguir para as pessoas que você tem contatos, não posso te seguir para nenhum sítio e o povo de Deus não vai te seguir. Você é para entender, você é salvo para entrar nos céus. Eu quero isto no mundo. Isto vai te tirar dos céus e o céu vai sair de ti. Você é que está a trazer a coisas más que o diabo vai me apanhar. Você vai abster-se. Abstenhais das concupiscências carnais que que combatem contra a alma. O ponto número 3 é tentações. Veja o problema que as pessoas não sabem que tem o tesouro. Os céus existem o tesouro. A recompensa nos céus é o tesouro. O privilégio de ser chamado o ministro do Evangelho é o tesouro, o serviço que Deus nos chamou para. Nem muitos nobres conseguem, mas Ele nos chamou para que possamos, chamou-nos. Que privilégio existe para o privilégio? Uma oportunidade de nos ajuntar como líderes de Deep Life é um tesouro muito grande. O conhecimento da palavra de Deus que vai nos construir. Aquilo que os profetas, os outros não ouviram, mas o Senhor nos concedeu a nós de uma forma livre. Que tesouro! Os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Que o tesouro! Se você saber onde está o nosso tesouro, se nós sabermos que o nosso
tesouro, nós olharemos para a tentação, é como um centavo. Esta palavra é mais que 1 milhão de nairas. Tudo que pode vir para atrair a nossa atenção, diremos, não há como. Mateus 6, 19. Mateus 6, 19. 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, tesouro no céu. Olha para cá por um momento. Assim que estás pregando a palavra de Deus, estás servindo ao Senhor, o Senhor está a gravar tudo. Não ouviram bem? Quando você chegar nos céus, você vai para lá? Quando você chegar nos céus, eu perguntei, você vai para lá? Tesouros estarão à sua espera. E quando você olhar para os tesouros que estão esperando, a sua mente está lá, o seu coração está lá, o seu desejo está lá, você está a pensar sobre isso todo momento. Nenhuma outra, se outra coisa vier para tirar a sua mente dos céus, você vai saber que este é o diabo. Você vai conseguir entrar nos céus em nome de Jesus. É por isso que diz, não ajunteis tesouros na terra, onde a trança e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde faz o quê? Nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Lembra o jovem José que teve o sonho. Todos os irmãos na família, cada um na família, tinha que se curvar perante ele. Ele podia ver, ele viu a si mesmo numa posição exaltada. Mas a sua mente estava lá todo momento. Ele estava possuindo isso. Então, lhe mandaram para a escravidão, mas disse, não há problema, mas eu tenho o tesouro. Ele preservou o tesouro. A esposa do Potifar veio e disse, você é o jovem, eu dei-te tudo de borla. Não é você que está me pressionando, eu é que estou a te dar. Então o jovem disse, eu tenho o tesouro que não posso perder. Porque estava olhando para o seu tesouro, é por isso que não caiu nessa mulher. Quando você cai na tentação, é porque esquecemos o nosso tesouro e colapsamos. E nos comprometemos. E caímos na corrupção. Lembra-se de Moisés? Viu a oportunidade que teria, que o seu nome tinha que estaria no topo, que tiraria o povo da escravidão. Quando o faraó disse, quantos de vós vão ou irão, nossas mulheres, nossos homens, crianças, animais, todos, tudo. E o faraó disse, agora vamos tentar ganhar. Esta é a tentação. Vai com os homens, vai com as mulheres, vai com as crianças, mas deixa os animais. Então é algo que lhes traria de volta, mas Moisés disse, não deixaremos nada atrás. Veja que ele estava olhando, preservando o seu tesouro. Você tem um tesouro, está olhando para esse tesouro. Você está vivendo para esse tesouro, mas de uma forma invisível. Neemias tinha que construir os muros de Jerusalém que estavam quebrados e disseram a ele, calma, a tentação para fugir do compromisso com o Senhor. Vão te matar. Ele disse,
Quem é o homem que vai fugir do seu inimigo? A sua mente estava no tesouro, alguma coisa preciosa, e os seus olhos estão lá, a sua vida está lá todos os dias. Nada irá te fazer abandonar desse tesouro. Ainda estás na sua integridade, Job? Ainda estás na sua integridade, mas você conhece Job. Job estava naquela imagem. Eu sei que o meu Redentor viva. Eu sei que esta minha pele pode se destruir completamente, mas eu sei que eu verei o meu Redentor com os meus olhos e não os outros olhos. Estava olhando para esse tesouro, mas de longe. Então, por causa disso, por que você, mulher, está falando como uma doida? Não apenas receberemos as coisas boas das mãos de Deus, não os males. Ele não pecou com a sua boca. Temos que ter o tesouro. Alguma coisa que chamou a sua atenção e está olhando para isto. É por causa disso, o apóstolo Paulo também passou por isso. Você não vai cair em nome de Jesus. Daniel era o profeta. Ele tinha que receber a revelação, que tinha que lhe dar o tempo dessa altura até e viu a revelação do Filho de Deus. Então, por causa disto, havia tentações em Babilônia, mas Daniel assentou no seu coração: eu não vou contaminar a mim mesmo com a porção do manjar do rei. Ele estava olhando para o seu tesouro. Então, por causa disso, os apóstolos tiveram tesouro. Quando nós estavam olhando para o seu tesouro, quando estavam a lutar com os fariseus, não vos dissemos expressamente para não pregar por esse nome. Olha que vocês já encheram Jerusalém com essa doutrina e querem trazer a culpa desse homem entre nós. Os apóstolos responderam e melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam olhando para o seu tesouro. Jesus também falou: você irá ser colocado, irá reinar nas 12 tribos de Israel. Por causa deste tesouro, quando eu for e preparar o lugar para vós, eu voltarei para que eu venha vos buscar, para que onde eu estiver, vocês estejam lá também. Olha para o seu tesouro. Paulo apóstolo também, quando a profecia veio, é isto que vai acontecer contigo. Quando chegou em Jerusalém, as pessoas estavam chorando, dizendo: Paulo, você não irá para Jerusalém? Por favor, não vá, por favor, não vá. Ele disse: o que vocês estão a dizer? Não quebram o meu coração. Quebram o meu coração com as vossas lamentações. Eu estou pronto para ir lá para sofrer, morrer em Jerusalém. Ele tinha um tesouro que estava fitando os seus olhos. Combati o bom combate, guardei a fé. E desde já, a coroa da justiça me está esperando, o qual o Senhor preparou para mim, que o Senhor irá me conceder, não só para mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Você tens um tesouro que você está esperando. Eu oro que o seu tesouro não seja tirado de ti. Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido
num campo que um homem achou e escondeu. E, pelo gozo dele, vai, vende tudo quando tem e compra aquele campo. O tesouro, muito precioso, tesouro muito importante, que você fixa a sua mente. E você abandona todas as outras coisas que pode querer contender com este tesouro. Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e vem e segue. Dinheiro era o ídolo deste homem. E Jesus disse a ele: separa-te, aparta-se dos ídolos, do dinheiro, vende tudo, dê aos pobres, vem e segue-me. Você terá o tesouro nos céus. Mas ele contrariando com essas palavras, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades, porque tinha muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Todas essas possessões, coisas materiais, coisas tangíveis, quando muda a sua consagração, quando muda o seu cometimento, quando muda a sua devoção da grande comissão e a possessão, você não está a procurar, mas você já tem, e te amarraram e te deitaram por baixo. Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Pensam que a alegria vem dessas coisas. A alegria vem das riquezas. Por causa disso, negam a palavra de Deus. Os que confiam nas riquezas não entrarão no reino de Deus. Não, você não vai perder o seu tesouro. O privilégio de servir a Deus você vai proteger em nome de Jesus. 1 Coríntios 9, 25. 1 Coríntios 9, 25. Nos diz no versículo 25: e todo aquele que luta de tudo se abstém. Moderado em tudo. A alegria das coisas deste mundo moderam tudo. Procuram correr atrás das coisas deste mundo. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e reduzo a servidão. Reduzo o meu corpo à servidão. Reduzo o meu desejo à servidão. Reduzo o meu... Eu reduzo o meu corpo à servidão.
para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Você não será reprovado. Não serás reprovado. Você é moderado em tudo. Boas coisas vêm, você vai se alegrar. Você é moderado. Você não se exalta nessas coisas porque vai se tornar como tentação. Experiências vêm e trazem a tristeza. Você é moderado nessa tristeza. É moderado na resposta desta tristeza. Você não é levado por essas coisas. Capítulo 7, não deixa com que essas coisas tornem tentação. Guarda o seu desejo e guarda a sua alegria ao controle. 7, 29, 1 Coríntios. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulher sejam como se as não tivessem. Uma pessoa já casou, graças a Deus você já casou, não apenas tu, todos casamos também. Por que você não estava na reunião dos obreiros? Porque eu acabei de casar. Sabíamos que o casamento vai te tirar da palavra de Deus. Você não estava no domingo por quê? Senhor, é porque este sábado casei-me e eu queria dar lugar, eu ficar onde eu estava. Sabe, Senhor, nós os jovens, nós gostamos de ter isto, mas aquilo. Então, não é uma semana que vai te levar, são várias semanas. Onde você estava? Estava em Jamaica, América, Canadá. Então, eu queria ficar mais um mês lá. Então, você deixou a palavra de Deus porque você acabava de casar, estavas na lua de mel. Por causa disso, isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulher sejam como se não tivessem. Você não é assim. Versículo 30, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Este mundo, o mundo passa. Então, as coisas do mundo, o Senhor vai te recompensar no último dia em nome de Jesus. Apocalipse 2, 10. Apocalipse 2, versículo 10. Neste versículo, Jesus Cristo diz a cada um de nós: nada temas das coisas que hás de padecer. Não te faça sofrer. Não faça com que o sofrimento possa te quebrar. As pessoas do mundo têm sofrido muito. Sofrem calamidade, desastres, esterilidade, sem emprego, muitas coisas. Não tenho isto, não tenho aquilo. Nós estamos a orar para que você tenha, mas não deixa com que isso possa te possuir até que se torne uma tentação. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu serei fiel e vai te dar a coroa da vida. Algumas vezes, depois de
a terminar um culto igual, ou qualquer que seja o culto, estamos a voltar para casa. Há momentos que estamos há momentos que chegamos a casa depois das 11. Depois do estudo bíblico, em vários locais, quando você está indo para casa, alguma coisa vai te fazer chegar tarde. Existe um dia particular que você existem outras pessoas que estavam voltar. Por que nós deixamos as condições da nossa cidade para que sejam tentações nas nossas vidas? Eu não vou permitir isso. Eu não vou permitir isso. Aquele que for fiel até o fim, dar-lhe a coroa da vida. Estou falando com alguém, eu me alegro contigo porque existe a coroa da justiça nos céus. Capítulo 3, versículo 11. Eis que venho sem temor. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém vai tomar a sua coroa. Eu disse, ninguém vai tomar a sua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso está a falar sobre ti. Está a falar sobre ti. Você tem tesouro no céu e você não vai perder em nome de Jesus. Versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu ouvi. Eu vou preservar o meu tesouro. Eu vou proteger o meu tesouro. Tentação não vai te apartar dos seus deveres em nome de Jesus. 1 de Pedro 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aquele que não se contaminou para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardado nos céus para vós. Que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. A sua honra vai se revelar. Não faça com que a tentação seja nada. Que a tentação seja como um pedaço de papel que você vai soprar. Você está observando, você está guardando a sua coroa. Você não vai cair em nome de Jesus. Eu vou permanecer em pé. Eu permanecerei em pé. Eu permanecerei em pé. Tentação não terá nenhuma influência na minha vida em nome de Jesus. Levanta e fala com o Senhor. Levanta e fala com o Senhor. Diga, eu sou o vencedor. Mais do que vencedor. Eu irei vencer, eu irei vencer. Não permita com que nenhuma tentação possa te destruir. Tentação
tentação para o ouro do mundo, tentação para coisas materiais, tentação para as mulheres, para os homens do mundo, tentação para coisas materiais. Não permita com que a tentação possa te destruir, para te possa fazer voltar para trás, mas o Senhor permanece na justiça, a sua coroa está te esperando nos céus.